Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo, né? Para a gente, para mim e para o Nelson aqui, é boa tarde. Boa tarde. Uma honra, uma satisfação estar recebendo o Nelson aqui para essa entrevista. O Nelson é um aluno da LS, um aluno meu, né? Com uma história sensacional, um aluno que é um exemplo, né? Eu falo isso com outros alunos até, exemplo de dedicação, de disciplina. Então é uma grande alegria poder fazer essa entrevista, contar essa história com você aqui, Nelson. Você que foi aprovado aí nesse concurso da Cefaz Minas Gerais. É uma grande história. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu espero que o pessoal que vai assistir aí goste dessa história, que para mim é muito inspiradora. Eu que agradeço aí. Lembro que primeira vez que a gente se falou lá no início, você falou assim, quando você passar, vai ter que me dar uma entrevista. Então, eu esperava por esse momento também. A honra é minha, porque eu também conheço a sua história, eu vi o seu vídeo, né, da sua história. Então, a honra é toda minha. Que legal, cara, que legal. Bom, eu queria que a gente começasse com você falando um pouco de você, né? Então, o teu histórico, a tua formação, como é que foi a caminhada da tua vida até chegar nesse momento de, vou fazer um concurso e um concurso para a área fiscal. Que você falasse brevemente sobre você. Eu acabei o segundo grau em 92, né? Naquela época, quem não sabia muito bem o que queria fazer da vida, estudava administração de empresas, né? Hoje é mais direito, naquela época era administração. Eu fiz o curso, comecei a trabalhar na área assim, durante a faculdade, em estágio, e na época surgiu o concurso para TTN, da Receita Federal, né? Técnico Tesouro Nacional, né? Meus pais me incentivaram a fazer. Isso foi em 96, 97, o concurso foi em 97, né? Eu estudei durante um ano aí, bem firme, e fui aprovado na época em 4º lugar, né? E fiquei na Receita. Quando eu assumi, eu já não quis mais continuar em administração, eu comecei a estudar Direito, né? Fiz a faculdade de Direito, fiz uma pós-graduação na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e depois eu fiquei muito tempo sem pensar em concurso. E me casei, né, em 2017, e em 2020, assim, eu tive mais como objetivo oferecer essa aprovação de presente para minha esposa. Então foi esse meu propósito, por isso eu voltei a estudar em 2020, finalzinho de 2020, na pandemia, né? E lá quando eu fiz o concurso para a Receita Federal em 97, eu era o mais novo dos aprovados, eu tinha 23 anos, né? Hoje eu sou o mais velho dos aprovados, eu acho que sou o mais velho, eu não vi ninguém mais velho, eu tenho 49 anos, então estou aqui hoje. Que legal, cara. Isso que você contou faz lembrar um pouco da minha caminhada, porque quando eu decidi estudar para concurso, né, eu já tinha uma carreira consolidada, já era capitão do Corpo de Fuzileiros Navais, então tinha uma carreira prevista, né, bem colocada na minha turma, então eu tinha um caminho a seguir, mas eu decidi estudar para concurso da área fiscal, e foi isso aí, né, falar com quem? Com a minha esposa, né, então eu lembro que eu sentei com ela um dia e falei, poxa, estou querendo estudar para a área fiscal, fazer uma outra carreira, um outro caminho de vida, vai ser muito duro, sacrificante para você, principalmente, né, que a gente tinha 2 meninas na época, enfim, a esposa acaba estudando com a gente, né, e muita coisa fica nos ombros dela, então esse apoio da esposa e esse sonho conjunto do casal, né, foi mais ou menos a tua história e a minha também, muito bacana. É uma injustiça não sair o nome dela no Diário Oficial, né? Exatamente. É uma grande injustiça isso, porque se não fosse Isabelle, eu não estaria aqui, não teria nem feito concurso e não teria também continuado, né? Teria desistido no meio. Então, realmente é uma gratidão profunda a ela. Com toda a razão. Isabelle e Karina, aqui no meu caso, elas Karina. participaram e elas estão juntos com a gente, passaram juntos com a gente. Né? Exatamente. Bom, mas aí, por que você decidiu, então, fazer concurso para a área fiscal? Você começou a estudar em 2020, você tinha 46 já, não era isso? Isso. 46. 46, Você chegou nessa época, com essa idade já também, com uma carreira mais ou menos consolidada, e falou assim, não, quero fazer concurso, quero fazer para a área fiscal. Pois eu cheguei a fazer um concurso na área jurídica, né, para juiz, lá em 2008. Eu nem tinha um tempo de prática jurídica ainda, mas estava na Emerge já. Eu passei na primeira fase, na segunda fase
só 3 passaram para a prova oral naquele concurso. Foi meio diferente. E o que me desanimava um pouco na área jurídica é que é um grau um pouco maior de subjetividade da prova, né? Tem um pouco mais, é uma cobrança um pouco menos objetiva do que a área fiscal, né? A área fiscal, se você estuda, por exemplo, poder de polícia, se você souber bem a matéria, você vai acertar a questão, não tem jeito, né? Você vai acertar 90% das questões que caírem sobre esse assunto. Na área jurídica não é bem assim. Pode ser que você acerte, pode ser que você não vá muito pela linha que aquele tribunal aceita, enfim. Não é uma coisa tão assim, tão objetiva quanto a área fiscal. Quando eu cheguei no final de 2020, eu fiz uma experiência. Eu peguei a prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2014 e fiz a prova de português. E das 20 questões eu acertei 18, sem ter estudado, pelo conhecimento que eu já tinha. E eu já tinha uma vivência boa do direito. Eu sabia que quando eu voltasse a estudar direito, eu iria pegar, eu já tinha compreensão da matéria, eu só ia ter que memorizar e reciclar. Então eu vi que eu não ia sair do zero completo, né? Porque uma vantagem, assim, que eu acho que toda pessoa mais velha tem, é ter uma experiência de vida, né? Você nunca sai do zero, né? Desse tempo que eu fiquei na Receita Federal, eu acabei trabalhando informalmente lá como revisor ortográfico. Toda vez que tinha uma norma para ser editada ou algum documento, assim, passava por mim antes para eu fazer uma revisão ortográfica. Então, eu acabei, sem querer, eu mantive o português esses anos todos e aprimorei. Eu tinha vivência do direito também, então eu vi que a única dificuldade que eu teria seria para atingir o mesmo nível nas matérias de exatas, né? Então eu vi que eu não ia sair do zero completamente. Então, isso que me... e também pelo fato de eu fui pesquisar na época, né, as empresas de consultoria, né, para concurso. Eu lembro que eu mandei um e-mail para 2 ou 3, você me respondeu em menos de um dia. A outra empresa, até hoje, estou esperando a resposta deles para dizer como é que é o curso deles, né? Então eu vi que a LS era uma empresa séria. Na minha época lá atrás, não existia nem nada parecido, não existia internet, não existia celular, estava engatinhando, então eram cursos presenciais, todos eles, né? Então, com essa facilidade de você ter uma consultoria profissional, né, de qualidade, eu vi que com esses recursos e com a experiência de vida que eu tinha, eu conseguiria ter uma boa preparação, uma boa chance, né? Eu estava na pandemia também. Eu já estava em home office, né? Então, home office você tem um pouco mais de tempo livre. Eu falei, por que não dar ao Nelson, daqui a 3 anos, a oportunidade de fazer um upgrade de vida, né, profissional? Então, foi isso que me fez começar a estudar. Legal. Você falou uma coisa que eu falo muito, eu gravei um vídeo até recentemente tocando esse ponto, né, do que a gente está fazendo hoje. A gente hoje está fazendo uma coisa pelo eu do futuro, né? Eu gravei um vídeo esses dias aí mostrando o custo da desistência, né? Então, se você desiste hoje, quanto você está ganhando hoje? Eu fiz alguns cenários de renda e de idade. E qual é o impacto disso financeiramente para você daqui 10, 15, 20 anos? Então, isso é uma das coisas mais difíceis para o concurseiro em geral, né? E vem mais fácil com a maturidade, como você falou, né? Eu acho que é uma ilusão. É uma grande ilusão, assim, as pessoas. Quando eu já desisti de coisas na minha vida, né? Então, eu sei que quando você desiste, naquele momento inicial, você sente um certo alívio, um peso que sai. Mas isso é uma ilusão, porque depois você vai ter um preço a pagar maior do que aquele que você não queria ter pagado antes, né? Então é uma grande ilusão isso. Sempre Exatamente. Tem um preço a pagar. E o preço da desistência é maior do que o preço de você persistir. É exatamente isso. E é a grande pegadinha que a galera cai, a grande pedra de tropeço, né? Que a galera cai, que é isso. Quer dizer, você tem um objetivo, tá seguindo nele, a vontade de desistir vai acontecer a todo momento e acontece para todo mundo, né? Quer dizer, o empresário que montou uma empresa, abriu uma empresa, ele vai ter dificuldade, vai querer fechar a empresa porque vai ter um mês de prejuízo, uns meses de prejuízo. O esportista lá que vai estar numa competição, ele se machuca. Então,
as coisas vão acontecer, a gente quer desistir, mas tá o nosso eu do futuro gritando lá na frente, né? Não faça isso, continua, vambora, vai se pagar lá na frente. Então é isso que você falou, e a maturidade ajuda muito nisso, né? Ter essa consciência de que olhar para dentro de casa e falar, bom, não sou só eu, né? Eu tô aqui levando um monte de gente, eu preciso fazer, eu preciso continuar. Né? Eu acho que é você ter um propósito, né? Propósito é algo fora de você. Se você tem só uma motivação, tem dia que você está motivado, tem dia que você está desmotivado. Isso vai variar e você pode, num dia de desmotivação, você pode desistir. Mas o propósito é algo fora de algo maior do que você, né? Sim. Então, com um propósito, você não desiste. Você está lutando por algo muito maior do que você não desiste. Perfeito, cara. É isso mesmo. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer seguir aqui, como é que você tinha chegado aqui na LS, né? Então você pesquisou, identificou algumas orientações, mandou um e-mail, foi atendido rápido. Eu fico feliz de ouvir isso, porque realmente a gente aqui na LS se esforça muito para atender o máximo possível, né? A gente sabe que hoje os problemas estão acontecendo e a pessoa quer ali que a dificuldade dela seja resolvida o quanto antes, né? Porque o mundo dela não parou, né? Então, às vezes, quando eu respondo um aluno que eu demorei mais de 24 horas para responder, é bem raro acontecer isso. Mas quando acontece, eu já fico incomodado. Falo, poxa, caramba, demorei 24 horas para responder, a pessoa pode estar precisando disso aqui. Então, mesmo que seja raro, a gente não gosta de fazer isso. Então, é bacana que você tenha entrado e tenha mandado nosso, né? Eu vi a seriedade da empresa nesse primeiro momento, né? Legal. Da instituição no primeiro momento. Show. E aí, com a gente, então, a gente mandava lá, você entrou em 2020, a gente fez lá a entrevista, né? Alinhamos os pontos aí, eu e você, né? Os pontos que a gente considerava que precisava fazer. Você fez um planejamento praticamente todo iniciante, começou do zero, né? E a gente foi fazendo toda a preparação do zero aqui comigo na LS. Como é que foi a tua rotina, né? Como é que era a tua rotina de estudo, o seu dia a dia no pré-edital e agora nesse pós? Então, no pré-edital, eu já estava em home office no trabalho, né? Então, eu consegui estudar de manhã bem cedo, eu acordava muito cedo, consegui estudar lá umas 2 horas de manhã antes de pegar aqui no trabalho, e no final do dia, né, no finalzinho da tarde, eu estudava mais 2 horas, né? Era em média 4 horas por dia, às vezes um pouquinho ali na hora do almoço, às vezes eu conseguia chegar a 5, mas em média 4 e pouco. E no final de semana, no pré-edital, eu estudava aos sábados, aí eram mais horas, né? Eram, vamos dizer, 6 a 8 horas. E nos domingos, no início, eu não estudava, só quando havia uma meta um pouquinho maior, que eu não conseguia dar conta durante a semana, eu compensava no domingo, né? No pós-edital, o que acontece? Como eu fiz um módulo iniciante e depois um iniciante muito bem feito, e depois eu comecei a fazer o experiente também, eu colhi isso no pós-edital, né? O pré-edital, para mim, é a etapa mais importante, né? Por ter conseguido fazer um pré-edital muito bem feito, o meu pós-edital foi mais leve. No início do pós-edital, essa rotina não mudou. Essa carga horária foi praticamente mantida, né? Até foi um pós-edital longo, né? Então, foi bom que eu consegui manter essa carga horária. E mais para o final, aí, quando um mês antes da primeira prova e um mês antes da segunda prova, da discursiva, eu consegui tirar férias do trabalho. Eu tinha férias acumuladas, então eu consegui tirar justamente 30 dias antes da primeira prova e 30 dias antes da segunda prova. Nesses 30 dias, principalmente antes da primeira prova, é que aí eu aumentei bastante, aí eu estudava de 6 da manhã até 7 da noite, só com o intervalo do almoço, né? Aí foi necessário, porque eu sabia que a diferença que ia fazer, a diferença entre os candidatos ia ser muito pequena, como realmente foi, né? Eu fiquei, se eu não me engano, 8 pontos acima do último colocado dentro das vagas e 12 pontos abaixo do primeiro. Esses 8 pontos acima do último colocado dentro das vagas, se eu tivesse errado 4 questões da prova específica na primeira fase, eu não estava conversando com você aqui hoje. Eu sabia que essa diferença ia ser por milímetros, como realmente foi. Então, por isso, no mês final, eu realmente
eu estudei muito, 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 muito mais do que eu vim estudando, mas aí é um mês também, né? Você vem num ritmo razoável até esse momento, e quando chega na reta final, você tem que você tem que fazer das tripas coração, né, para você conseguir chegar no objetivo. Né? O seu caso é um caso que é um estudo de caso muito bom para a gente aqui, para mim pessoalmente, porque você seguiu um caminho que é o caminho que dá certo e que eu tantas vezes falo com os meus alunos, né? Eu estou aqui na LS já há 7 anos e meio, né? Estou bastante tempo aqui como professor na LS e também fiz a preparação anterior como aluno. E assim, é muito claro o caminho que leva à aprovação. E aí você falou perfeitamente, você fez um pré-edital muito bom. Cara, isso é o primeiro passo, ele é fundamental. Montar uma preparação pré-edital, que é a preparação de base, a preparação que vai te dar a base. Eu sempre falo, a gente não começa a construir uma casa pelo telhado, ou colocando porcelanato, ou pendurando enfeite. A gente começa a casa terraplanando o terreno, lançando as colunas e as vigas. Né? Essa parte da obra, que é a parte feia, ninguém quer ver, mas é a parte que vai fazer a diferença lá na frente. Então você fez uma preparação pré-edital completa, desde o início, não se desviou no meio, que é uma tentação que a galera cai muito. Eu sei, eu tenho uma característica. Quando eu estava no pré-edital, eu torcia para não ter prova. Eu não queria que tivesse um concurso logo ali, porque eu sabia que eu não estava preparado. Então, aí saiu, acho que saiu o Espírito Santo, se eu não me engano, e mais um concurso no Nordeste, se eu não me engano. E nem me cocei, nem passou pela minha cabeça fazer. Nem de longe, não foi nada para mim aquilo. Não nem me preocupei com aquilo. Eu sempre fiquei mais tranquilo sabendo que eu tinha tempo para quando eu me sentisse realmente preparado para fazer um pós-edital, aí sim, né, eu faria, mas não antes disso. Porque você quebra a preparação, né? Se você faz um pós-edital prematuro, você tem dificuldade depois para voltar ali, para pegar onde você estava, você acaba atropelando etapas do aprendizado. Então, isso a médio e longo prazo faz mal e é muito pouco provável que você passe num concurso desse nível sem ter uma base bem feita. Né? Pode acontecer, mas não é o normal acontecer. É isso, você se desvia, perde fios da meada e perde tempo, né? Porque é o que você falou, dificilmente você vai ficar competitivo num concurso. Dá para vencer, dá para passar? Dá, eu nunca vou dizer que é impossível, né? Mas assim, é pouco provável, é que nem eu consigo marcar uma luta agora para lutar em setembro contra o Anderson Silva e ganhar dele? Eu não luto nada. Dá para ganhar dele? Sei lá, de repente eu acerto um soco no queixo dele ali, ele cai na primeira e eu ganho a luta. Pode acontecer? Pode. Mas a chance é 99,9% de chance de eu nem encostar nele, né? Não porque ele é um super-herói, não, mas é porque eu não tenho a preparação necessária para subir num ringue e lutar contra o Anderson Silva. Então, as pessoas... E isso é difícil, cara, para os concurseiros. Manter-se num caminho, entender que aquele não é o momento. As pessoas, em geral... o estudo ele tem uma linha, né? Uma linha reta de montagem. E a galera vai ficando, às vezes, desviando nessa linha, né? Sai para fazer um concurso diferente, volta para fazer outro concurso diferente, aí volta para a linha e se perdeu de novo. Então, fazer isso é muito difícil. Você fez. Se atalho fosse bom, não haveria caminho, né? Pois é. Você pode caminhar mais fácil no caminho, né? Voltando para a metáfora da obra que eu fiz, né? Da construção da casa, você pode construir a casa com uma colher de cozinha, colando com fita durex e chiclete, quer dizer, a casa não vai ficar boa, vai demorar. Ou você pode fazer a casa com as melhores ferramentas, com uma betoneira de última geração, com cimento de qualidade, né? Então você vai construir a casa melhor. Mas você não vai botar o telhado e o porcelanato antes de construir a viga. Isso não tem jeito, né? E você conseguiu fazer esse caminho, que é muito difícil. Outra coisa muito difícil que você fez foi ter um nível de disciplina muito alto. Como eu falei, eu estou aqui na LS há 7 anos, mais de 7 anos. E poucas vezes, cara, eu vi um aluno com a tua aderência ao que eu te passava. Eu te passava as metas na semana, você cumpria a meta. Se dificilmente, você teve 99% de aproveitamento das metas aí. Em relação a atraso, foi um atraso quase zero ali. Você vai cumprir as metas da semana rigorosamente. Isso é muito, muito difícil. É normal a galera se você contrata uma consultoria profissional, por que você vai... Então, para que você contratou? Sim. É claro que a vida também tem pessoas que têm mais desafios em
termos de tempo, assim, aí acontece realmente, né? Mas no que depender de você, você tem que cumprir, pô. Sim, sim. Em teu caso, a pessoa atrasar uma vez ou outra, realmente a vida às vezes complica, né? O teu caso foi um expoente, você quase não atrasava mesmo. Mas atrasar uma vez ou outra, tudo bem, porque a vida pode se complicar. Mas o atraso não pode ser a regra. A regra, 90% das metas, tem que ser baixada no prazo. Você conseguiu isso muito bem. E uma terceira coisa que você conseguiu muito bem, cara, foi ter estudado trabalhando, com rotina, com família, sem colocar uma rotina de estudos alucinada. Porque a galera acha muito isso, né? Poxa, não tem como estar trabalhando e estudar ao mesmo tempo. Se tiver, eu não vou ter vida. Não, você estudou bem, estudou firme, com certeza sua rotina não tinha um monte de tempo livre, mas também não foi totalmente sacrificante, você não conseguia fazer mais nada nem estudar, né? Então isso foi interessante. Como é que você conseguiu isso? Eu acho que primeiro foi através de uma concepção de vida, que é você olhar para os obstáculos mais como uma baliza do que como um obstáculo. O que eu quero dizer com isso? O que aparece na sua frente tenho menos tempo. Isso aparentemente é um obstáculo. Mas, de repente, isso é uma baliza que está te indicando que você tem que mudar a sua forma de estudar. Você tem que estudar de uma outra forma para você aproveitar o tempo que você tem. Então, eu não vou deixar de estudar porque eu tenho menos tempo. Eu vou estudar de uma outra forma para aproveitar aquele tempo que eu tenho. Foi o que eu comentei com você que, por exemplo, eu notei que aos 46 anos a minha memória não era tão boa quanto foi aos 23 lá, quando eu fiz o meu primeiro concurso, né? Então, em vez de ficar chorando por causa disso, eu vi, bom, eu tenho que encarar isso como uma baliza, não como um obstáculo. Qual foi a baliza que eu encontrei? Isso foi uma indicação de que eu tinha que aprimorar a minha capacidade de síntese. Então, eu tinha feito a minha primeira passada na matéria, eu sempre estudei sublinhando no PDF, eu imprimia o PDF, sublinhava. Na primeira passada, eu tinha sublinhado em torno de 50% do conteúdo. Eu vi que, com isso, meus ciclos de revisões demoravam um pouco mais do que eu queria. Para fixar era mais difícil. Então, eu sublinhei tudo de novo com uma outra cor, de forma que eu sublinhei aí em torno de 25% do total. E mais tarde ainda diminuí para 15%, mais ou menos. Então, por exemplo, contabilidade, as 3 contabilidades, né, geral, avançado e de custos, eu conseguia, paralelamente à meta da ALS, revisar essas 3 matérias inteiras, com qualidade, a cada 15 dias. Pô, que legal. Então, você fazendo isso vários meses, aquilo entra na cabeça, não tem jeito. Então, acho que o principal é você olhar para aquilo que é um obstáculo e não olhar como uma coisa que vai te impedir de fazer, mas como uma coisa que vai te dizer, olha, o caminho não é esse, o caminho é aquele ali. Então, acho que o que fez diferença foi ter essa concepção. Sim, sim. Encontrar os caminhos para si, né? Eu falo isso muito também. A LS, cara, o trabalho da LS, eu acho que é um trabalho muito completo. Assim, eu sou suspeito para falar que gosto muito do trabalho da LS. Ela vai te mandar tudo, vai te mandar a meta para você fazer completa, vai mandar mais desempenho, vai te mandar material complementar. É sentar e estudar, né? 90% do que você precisa, a consultoria vai fornecer, né? Em relação a método de estudo. Claro que o principal é você sentar e estudar. Mas em relação ao método de estudos, a consultoria vai fornecer 90%. Mas sempre é necessário uma pequena adaptação pessoal, né? De você identificar aquilo que você precisa para si mesmo e fazer aquele pequeno ajuste, né? Eu fiz isso também. Eu sei que eu sabia que eu não era muito bom em matérias de decoreba, né? Matéria de decoreba eu não sou muito bom. Em matérias que é de entendimento, eu entendi uma vez e eu dificilmente erro de novo. Agora, saber os prazos todos do direito empresarial, problema. Então, eu criei meus métodos de decorar aquilo ali, imprimia o negócio todo, pedia para minha esposa me perguntar, né? Ficava ouvindo para videoaula para entrar na minha cabeça por osmose. Então, a gente vai encontrando o nosso método, né? E isso vem ao longo dos estudos, né? Ao longo da caminhada, você vai encontrando, se conhecendo melhor e encontrando os caminhos, né? E o tempo é o tempo que você tem, né? No quartel eu aprendi essa frase, né? O tempo é o tempo que você tem. O tempo apertado, a gente cria opções, né? E no meu caso, eu conto isso num vídeo, né? Estudar mudou um pouco a minha vida, porque antes de estudar para o concurso, eu perdia muito tempo. Não vou dizer perdia, mas assim, eu gastava muito tempo comigo mesmo.
Às vezes eu passava um sábado, assim, sabe? Vendo todos os jogos do campeonato. Campeonato italiano, aí acabava o campeonato italiano e começava o campeonato inglês. Aí começava o campeonato alemão. Quando acabava o dia, eu tinha assistido, sei lá, 6 jogos de uma vez. A gente passava a tarde e a noite vendo jogo de futebol. E quando eu comecei a estudar, eu falei, bom, eu não posso tirar o tempo da minha esposa, não posso tirar o tempo da minha família, das minhas filhas, eu tenho que tirar o meu tempo. Então, em vez de ficar estudando, vendo futebol, eu vou estudar. Né? E aí, os meus tempos pessoais livres, eles foram se reduzindo. E isso, cara, hoje, depois de estudar, eu vi que isso virou uma norma para mim, sabe? Para que eu preciso assistir todos os jogos do campeonato? Eu posso assistir um só. E eu não preciso gastar esse monte de tempo fazendo coisas. É melhor estudar, é melhor estar com a minha família, é melhor brincar com meus filhos, né? Então, isso... encontrar essas prioridades na nossa vida para estudar, depois tem efeito no resto da vida, né? No restante. Né? Eu acho que a sabedoria de vida é talvez uma outra vantagem do concurseiro mais velho, né? De ter essa sabedoria de vida que você adquiriu e colocar isso a seu favor. Bom, você já disse que fazia a marcação do material mesmo, né? Então o teu resumo era direto no material impresso, que é uma foto que viralizou, que é tua pilha de material. 90% sim. Você tem que saber também que nem todo... Você tem um método de estudo, né? Mas nem todo conteúdo vai te permitir utilizar o seu método de estudo principal. Então, eu tinha alguns conteúdos que exigiam uma abordagem diferente. Por exemplo, matemática financeira. Não adiantava ficar sublinhando o PDF. Eu fiz um caderninho de fórmulas. Né? Esse caderninho tinha umas 16 páginas. Eu revisava aquilo ali em 40 minutos, a matéria inteira de matemática financeira. Né? 90% do meu conteúdo foi estudado sublinhando o PDF. Né, em cores diferentes, dependendo da época, da fase de estudo em que eu estava. Né? Mas esse foi o método que eu utilizei primordialmente. Certo. E você teve dificuldade em algumas matérias específicas? Como é que foi? Tudo para você seguir mais ou menos o mesmo ritmo ou tinha matéria mais enjoada? Não, tinha. Eu tive dificuldade com estatística, né, aquela parte mais estatística inferencial. A contabilidade avançada me dificultou bastante, né? Economia, assim, a sorte que eu dei foi que nesse edital eles cobraram uma outra economia, não era aquela economia tradicional dos concursos da área fiscal. Eu estava com bastante dificuldade na economia tradicional, né? Essa economia que caiu no concurso foi uma economia diferente, mais baseada em conceitos, não tinha tanta fórmula assim. Né? Então, mas eu tive muita dificuldade com a economia tradicional dos concursos fiscais, né? Contabilidade avançada, estatística, que eu me lembre, foram essas matérias mais difíceis. Na época, no início do pré-edital, a gente estudava TI também, né? Mas TI eu acho que é uma dificuldade aí de praticamente todo mundo, né? Que não é da área. Né? Mas eu acho que o que me tranquilizou foi saber que eu jamais viraria um doutor em estatística, em contabilidade, e estatística principalmente. Eu lembro que eu comecei a acertar mais questões o dia que eu percebi isso, que eu não seria um doutor em estatística, né? Que eu deveria aprender a fazer bem feito o básico. Eu não podia errar aquelas questões tradicionais de estatística. Aquilo ali, as fórmulas básicas, eu sabia todas, né? As questões modelo, as questões paradigma, né? Eu tinha que saber resolver. Então, isso me tranquilizou. Contabilidade também. E também eu acho que foi me conhecendo, eu sabia que eu tenho um tipo de raciocínio que é mais dedutivo do que indutivo. Isso quer dizer que eu fico mais tranquilo sabendo os princípios gerais, e aí mesmo que eu não saiba o específico, eu consigo deduzir o específico dos princípios gerais. Tem pessoas que fazem o contrário, elas conseguem ter uma inteligência mais indutiva, elas partem do particular para o todo. Né? Você pega isso muito fazendo questão, mas eu sei que primordialmente meu raciocínio é dedutivo. Então, nesse estudo das matérias mais difíceis, principalmente, eu me concentrava em saber muito bem os fundamentos e princípios gerais, que a partir deles eu conseguia deduzir
aquele detalhe ali que estava sendo cobrado, mesmo que eu não fosse um especialista naquele detalhe. Sim, sim. E as análises de desempenho que eu te mandava, te ajudaram a ter esse norte? Como é que você lidava com elas? Sim, com certeza, porque ficava evidente no percentual de acerto, naquelas matérias que eu estava com mais dificuldade. Você me acalmava também. Eu lembro que uma vez, logo no início, eu fiz uma bateria de estatística e eu vinha com um percentual de 85% de acerto, e aquela bateria de estatística eu acertei, acho que 50%. Aí eu mandei uma mensagem para você: Nilson, tá tudo acabado. Então, você me acalmou, eu percebi que você vai ter conteúdos que você não vai ser um doutor. Você falou assim: todo mundo tem sua pedra no sapato, né? Essa era a minha pedra no sapato: estatística, contabilidade avançada. E você vai ser aprovado no concurso sem saber tudo. Você vai fazer uma excelente prova sem saber alguns conteúdos, ou sabendo o básico, sabendo menos de algumas coisas. Isso vai acontecer, você tem que estar em paz com isso, né? Sim, sim. Até porque concurso da área fiscal não é concurso que você gabarita. A galera não vai gabaritar, não vai acertar 95%. Né? Então, muitas questões você vai perder mesmo. Eu perdi 27 questões na minha prova. 27 questões eu errei. Né? Então, você errou mais um montão. É normal, né? E vai ter matéria que a gente não vai sair tão bem. E é o que a experiência traz, né? Então, eu sabia lá que eu tinha feito bateria de questões de contabilidade no meu pós-edital e tinha acertado só 50%. E isso não me tirou do concurso, porque eu sei que é assim mesmo. Uma você vai melhor, outra você vai... Mas é normal que o aluno estudando sozinho, né, ele não tem essa visão mais global. É importante vir essa análise de desempenho, esse acompanhamento, né? E Sim. Aí eu já faço a pergunta: como é que foi para você ter esse acompanhamento, né? Então, tanto o trabalho mais técnico de receber as metas e de já ter ele organizado para estudar, como em relação ao acompanhamento direto, né? Como é que foi para você essa experiência? Então, ela tira o fato de você ter uma consultoria, né, desse nível. É importante, né, saber, né? Quando eu fiz o concurso lá em 97, era uma coisa, tinha outras dificuldades ali, né? Mas hoje em dia eu acho muito difícil. Você consegue, mas é muito mais difícil você conseguir uma aprovação num concurso de alto nível sem ter um acompanhamento profissional, porque o concurso, a concorrência é profissional, né? Você concorre lá com um engenheiro do IME, do ITA, que acorda às 3 horas da manhã para estudar. O teu concorrente é esse. E aí? Então você tem que ter um acompanhamento profissional, né? Isso tira, assim, boa parte da carga que é estudar para o concurso, que é aquela preocupação com planejamento. Então você já tem, você sabe, você está tranquilo, você sabe que tem uma equipe pensando em qual é o melhor momento de você fazer suas revisões, né? Quando você vai fazer a revisão, o que você vai revisar. Você recebe baterias de questões já prontas, de acordo com aquele conteúdo, de acordo com aquele objetivo daquele momento da sua preparação. Então, uma grande carga sai dos seus ombros, você tendo uma consultoria como a LS, né? Você pode se concentrar em executar aquilo que é prescrito e fazer aqueles ajustes que você mencionou de acordo com a sua percepção pessoal, né, com a sua experiência. Mas o principal é isso. Eu acho que é tirar essa carga, porque realmente você, num concurso desse, eu não me lembro se eram 16 ou 18 disciplinas, né, dependendo da forma como você divide ali. Você planejar o estudo e a revisão e a manutenção desse conteúdo todo, acho que você vai perder boa parte do tempo de estudo fazendo esse planejamento, né? E pode não ser tão bom quanto um planejamento que é feito por uma equipe de pessoas que já passaram por esse caminho, né? Sim, sim. Então, acho que é um diferencial que hoje não pode ser, uma coisa que não pode ser desconsiderada. Você vai concorrer com profissionais de concurso. Sim. Então é bom que você esteja calcado também num apoio profissional. Não, de fato é um esforço muito grande, uma equipe muito grande, cara. Pra você ter ideia, quando sai um pós-digital desse, a gente praticamente não tem final de semana. Então são 15, 20 professores ali no WhatsApp. Como é que a gente vai fazer tributário para melhorar essa banca assim? Vamos fazer. A gente está ali, todo mundo dedicado para entregar. Claro, nenhum serviço vai ser perfeito, cara. Não existe serviço perfeito em lugar nenhum.
Mas a gente realmente aqui, cara, para esses concursos, a gente se dedica muito para entregar uma coisa boa. É muita gente pensando, né? Para entregar, seria até injusto eu dizer que o Nelson é meu aluno. Eu tive a honra, a satisfação de te acompanhar, né? De ser o teu contato na LS, de organizar o teu planejamento, é uma felicidade muito grande para mim. Mas aquilo que você recebia na sua casa, cara, é fruto do trabalho de uma equipe de um montão de gente, né? Então você, na verdade, você foi aluno da LS, assim como eu fui aluno da LS, né? E realmente é um trabalho muito grande para entregar um produto de qualidade, né? E ainda bem que deu certo para você, deu certo para vários outros alunos, para mim também. Você já falou sobre a sua esposa, né? Mas o restante do pessoal, da tua família, se teve apoio da tua família, dos teus amigos, como é que foi essa gestão pessoal dos teus estudos? Tive apoio de todos, assim, todos realmente, porque minha mãe, ela é concursada também, né? Ela é defensora pública, então ela entende, sempre me incentivou desde o início, né? E a minha família, minha irmã, minha cunhada, meus sogros, eles também me conheciam, né? Sabiam que eu era uma pessoa disciplinada, então eles sabiam que que eu estava fazendo aquele esforço, que eu chegaria em algum lugar um dia, né? Então realmente eu não tive nem os amigos também, então não tive nenhum assim, nenhum episódio que fosse de falta de compreensão. Por exemplo, no Natal de 2022, eu cheguei na casa da minha mãe às 7 da noite e voltei para casa às 9. Só foi o tempo de jantar e voltar para casa. Ano Novo eu não tive, eu dormia no Ano Novo, eu dormia às 9 da noite para acordar às 6 da manhã para estudar. Então, e não houve nenhuma reclamação da família de ninguém. Todo mundo sabia que aquele momento era especial. Então, eu tive muita sorte nesse ponto de ter um entorno de pessoas, todas elas que compreenderam aquele momento que eu estava passando. Que legal, cara, que história. Isso aconteceu comigo também, né? Quer dizer, eu estudei, e aí minha família me apoiou, né? Principalmente a minha esposa. E a gente tem que fazer essas coisas mesmo, tipo, não ter Réveillon. No meu caso, eu lembro que a gente fez uma viagem e eu já tinha comprado a viagem antes de decidir começar a estudar, né? Então tava tudo pago já. Era uma viagem aqui perto, mas era uma viagem no final de semana aqui em Penedo. E a gente foi de carro, né? E eu falei com minha esposa, não vou cancelar a viagem, tá paga já. E a gente precisava dar uma descansada também. Ela precisava dar uma viajada, ela gosta de viajar, né? Mas eu falei com ela, a gente vai, então, né? Mas eu vou aproveitar o tempo. Então, nós vamos uma viagem de carro 2 horas e pouca, vamos ouvindo o Código Tributário em áudio e a Constituição Federal em áudio. Fomos nós dois lados, eu dirigindo, ouvindo o Código Tributário, a Constituição, e ela ouvindo também. Sem problema nenhum, né? Durante a viagem lá, em alguns momentos, eu falava, ó, dá uma volta aí na rua, vai fazer umas comprinhas, deixa eu estudar umas 2 horas aqui, para repor um pouco da meta, para não ficar parado. Então, ter esse apoio é fundamental, né? Que bom que você teve assim como eu também. Agora, certamente, estudar por um bom período de tempo, muita matéria, dá uma estressada. Como é que você fazia para dar uma desestressada, para dar uma relaxada? Bom, a minha família é uma família muito unida, né? A gente se encontra todo final de semana, né? A minha família, da minha esposa. Então, a gente sempre teve encontros familiares nesse tempo todo, né? E eu pratico esporte também, então até, vamos dizer assim, 2 meses antes da primeira prova, eu mantive a prática de esporte regular, né? Então, isso me dava uma arejada na cabeça, né? Então, eu consegui, mais para o final, antes da prova, eu tive que parar com os esportes, porque eu pratico artes marciais, né? Então, eu fiquei com medo de machucar a mão e não poder fazer a prova. Então, com os protestos do meu mestre lá, eu tive que dar uma parada, voltando agora, né? Mas eu mantive essa prática durante a maior parte da preparação. Isso foi importante para que eu tivesse a cabeça fresca. Isso é muito importante, cara. E eu sempre falo isso para os alunos, né? Tem que encontrar o caminho daquilo que te faz bem. E isso não pode parar. No meu caso, é a mesma coisa que o seu. No meu caso, é esporte e família, né? Então, sempre tá ali o tempo para estar com a minha família, para brincar com minhas filhas, né? Eu deixava elas escolherem um passeio todo final de semana. A gente vai fazer o quê? Então, na minha tarde de domingo eu não vou estudar porque eu vou passear com a minha família. E o esporte, né? No meu caso, a musculação e o futebol, né? Realmente, assim como você, eu só parei nas vésperas da prova. Faltando um mês e meio, eu parei porque eu queria estudar mais, né?
Mas tirando isso, pratica esporte a preparação inteira, né? É importante. Para outras pessoas não é o esporte, é a leitura, enfim, o que quer que seja para cada um, né? É importante manter isso, porque a mente tem que estar rodando bem para que o corpo funcione, né? Então isso é importante. Essa prova de Minas Gerais foi o primeiro e único pós-edital que você fez, né? Você fez a preparação pré-edital, depois a gente começou a preparação experiente, mas aí já saiu Minas Gerais, a gente já partiu para dentro dela, você fez e já passou. Foi a tua primeira experiência pós-edital, a tua primeira prova. Você foi para essa prova confiante? Olha, eu fui para essa prova confiante, principalmente a primeira prova, a prova objetiva, eu fui bem. Eu fiquei preocupado um pouco com o meu desgaste, né? Porque no mês final, né, que eu tirei férias do trabalho, eu cumpri as metas da LS, né, que já não eram tão fáceis, né, nessa etapa, mas eu utilizei uma outra ferramenta também que a LS proporcionou. Lá no início do pós-edital, a LS disponibilizou um estudo comparativo dos conteúdos de cada matéria por graus de importância. Então, todas as matérias vieram divididas ali com 6 graus de importância, mais ou menos, nas cores, né? As cores mais escuras para as mais claras, né? Então, quando chegou nesse mês final, eu peguei aquele conteúdo todo que você viu na foto, eu dividi, em cada matéria, eu dividi exatamente de acordo com aquele grau de prioridade que a LS tinha colocado, né? E eu revisei aquilo tudo no mês final. Alguns conteúdos mais de uma vez, inclusive, né? Então, isso me deixou assim num nível de cansaço muito grande. Eu lembro que eu viajei para Minas Gerais antes da primeira prova, numa quinta-feira com a minha esposa. A gente chegou lá quinta-feira à noite, chegamos no hotel. Aí na sexta-feira de manhã eu tomei café da manhã, estava cansado, fiquei no quarto e falei, de tarde vamos dar um passeio no shopping aqui, que é do outro lado da rua. Eu lembro que eu fui chegar no shopping e pedi para voltar para o hotel, porque eu não estava conseguindo nem ficar andando por ali, de tal era a minha exaustão física e mental, né? Nessa noite, um casal de amigos nos levou para jantar, isso arejou um pouco a cabeça, né? Sou gratos a ele até hoje, a Joyce e o Marcos, né? Então, no dia seguinte eu estava um pouco melhor, mas eu cheguei a temer pelo meu desempenho devido a esse grau de cansaço, de exaustão muito grande que eu estava, né? Eu fiz uma escolha, né, que, como eu disse, eu sabia que a diferença entre o aprovado e não aprovado seria de centésimos de pontos, como efetivamente foi. Então, eu corri o risco de perder desempenho por causa dessa exaustão, mas foi a forma que na hora, eu decidi fazer o que eu fiz. E embora eu estivesse confiante na forma como eu vinha estudando, como eu vinha desempenhando nos simulados e tudo, eu tive que enfrentar essa exaustão, né? Mas na hora da prova isso tudo sumiu, eu consegui fazer uma boa prova, inclusive na primeira prova, na prova objetiva, eu repeti o mesmo desempenho do último simulado. Meu último simulado eu tinha acertado 86%, né? E eu acertei exatamente 86% na prova objetiva, né? Então eu comecei no primeiro simulado com 78% e fui subindo devagarinho, cheguei a 86% e repeti isso na prova, né? Já para a prova discursiva era menos matéria, então foi um pouco menos exaustivo, né? Mas eu cheguei com uma confiança boa, apesar do cansaço. Legal, legal. A gente vinha se falando muito, né, ali antes da prova, e eu sempre nas minhas análises de desempenho, especialmente em pós-edital, eu costumo ser muito sincero, cara. Assim, eu falo, você vai brigar por essa vaga, você tá na briga, você precisa ganhar muitos pontos ainda para brigar. Eu sempre costumo ser muito objetivo, né, para que o aluno saiba exatamente o ponto em que ele está, o que ele precisa fazer, o que ele precisa ganhar, né? E no teu pós-edital, especialmente mais perto da prova, eu fui falando para você, né, que você estava na briga, você tinha condições de brigar pela vaga, né? Mas é claro, a gente nunca sabe, né? Só na prova ali que a gente sabe. E aí você fez a prova, né?
essas indicações da LS que você mencionou, é o que hoje a gente chama de mapa de relevância. Então, para cada matéria, para cada assunto que a gente vai estudar, a gente tem a importância que vai incluída nas metas. Então, você fez as suas revisões finais com base nisso, foi para a prova, fez a prova, chegou em casa, tal, fez a discursiva, esperou o resultado. Qual foi a tua sensação quando saiu a tua lista lá, o teu nome na lista de aprovados? Eu acho que a melhor parte é essa, né? Eu acho que melhor do que assumir o cargo é você poder ligar para falar com as pessoas que você ama, que você passou, né? Então, falar para minha esposa, para minha mãe. Então, liguei para você. Então, eu acho que essa parte para mim foi a melhor parte. Legal, cara, legal. E é emocionante mesmo, né? Eu lembro que quando eu conferi a lista aqui de Niterói, não tinha dormido, estava virado, porque não consegui dormir, porque estava marcado para sair. Ia sair de manhã, não saiu, passei o dia em casa esperando sair a lista. Fui para academia, falei, cara, quer saber, vou empurrar ferro para esquecer e tal. Fui para academia, voltei, nada de sair a lista. E, coincidentemente, na minha casa, quando saiu a lista, minha mãe estava em casa também, né? Tava minha esposa e minha mãe, né? E aí eu olhei lá, vi meu nome, cara, é uma emoção que só quem passa pode dizer, né? A emoção de investir tanto, né? Tanta dedicação, tanto esforço, tanta esperança, né? Também no objetivo e ver o nome lá, cara. Né? Isso. Uma alegria muito grande. E eu fiquei muito feliz quando eu passei, mas eu também fico feliz e cada vez que um aluno meu passa, né, cara? E aí eu olhei lá, quando botaram no grupo que saiu Minas Gerais, eu já fui procurando Ctrl F Nelson, cara. Então, a gente tem mensagem ali. Muito legal, cara. Esse momento é um momento muito legal, só quem vive sabe, né? Sim, a alegria de você plantar o que você colher o que você plantou honestamente, né? Então, uma das maiores alegrias da vida, com certeza. Você dividir essa alegria com as pessoas que você ama, né? Na preparação, eu ficava imaginando esse dia, né? Era uma coisa que me mantinha assim, estudando nos momentos de maior exaustão. Eu imaginava o momento que ia contar essa notícia. Então, quando chega o momento, realmente é diferente. Eu falo isso, cara. Essa é uma técnica, inclusive, sabia? É uma técnica de motivação. Você se mentalizar aprovado. Então, pô, você tá desanimado, tá triste, tá cabisbaixo ali naquele momento. Cara, mentaliza o momento da tua aprovação. Mentaliza o momento que você vai abrir a lista, vai ler teu nome, vai falar com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua mãe. Mentaliza esse momento, cara. Isso dá um gás imediato ali, né? Porque você sente aquela vibração, porque é normal, né? Ao longo da preparação você ter esse momento. Aliás, você pensou em desistir naquele momento que você entrou lá em 2020 comigo? Até a data da prova, você pensou em desistir? Então, houve um momento que eu estava fazendo uma bateria de contabilidade avançada, lá no meio acho que eu estava no experiente ou no final do iniciante. Sempre a contabilidade. Contabilidade, economia, estatística são as matérias que arrasam o nosso moral. É verdade. Eu lembro que eu fiz uma bateria no TEC, aí eu me arrebentei na bateria, aí eu fui olhar os comentários dos outros alunos, né? Para ver como resolvia aquelas questões que eu tinha errado, e eu não conseguia nem compreender o comentário dos colegas, dos concorrentes, dos alunos, né, do TEC. Ali eu vi, caramba, essa matéria é contabilidade, né? Não é nem economia, que é uma matéria com peso menor. Contabilidade, o peso é muito grande, então era um ponto importante, era uma das declarações contábeis, não me lembro agora, acho que era DVA, se eu não me engano. E eu não conseguia compreender nem os comentários assim, mais básicos ali, né? Aí eu pensei, caramba, passou pela minha cabeça eu pensei assim, pode ser que eu nunca vá passar nesse concurso, mas eu não posso desistir porque eu estou fazendo isso pela minha esposa. Então, pelo menos ela vai me ver morrer tentando. Eu vou deixar pelo menos um exemplo para ela. Que legal. Mas desistir eu não vou. Então eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz com a possibilidade de que eu não ia passar. Porque eu sabia que eu ia continuar tentando até morrer. Isso me trouxe paz e eu continuei. É isso, cara, é isso. E elas merecem, né? A Karina merecia lá minha frustração de às vezes não estar muito bem na bateria. Passei por isso também, né? A Isabelle também merecia, né? Elas merecem. E isso dá um gás pra gente, né, cara? Isso.
Exatamente. É isso. E olhando para trás agora, né? Você agora aprovado, fiscal. Olhando para trás agora, para sua trajetória, alguma coisa você faria diferente? Olha, como eu já comecei com a orientação da LS, né, com a sua orientação, então eu já comecei fazendo do jeito certo, né, seguindo as orientações todas. Então, eu acho que o que eu aprimorei ao longo do caminho, eu só pude perceber mesmo ao longo do caminho. Eu não teria como saber isso antes, né? A questão de aprimorar, por exemplo, o poder de síntese nos resumos, né? Isso eu só pude perceber isso no caminho, não teria como fazer isso no início, né? Então, não tem nada assim que eu fizesse, que eu fosse fazer radicalmente diferente, não, né? Foi a orientação da LS, aqueles ajustes que eu senti que eram necessários, mas não tem nada assim, eu nunca cometi assim um erro grave no caminho, né? Algo, eu fiz ajustes, né? Ajustes que foram circunstanciais, né? Então não tem nada assim que eu pudesse, que eu mudaria, não. Eu faria como eu fiz. Talvez naquele mês final ali, não sei, eu teria pegado um pouco mais leve, não sei, mas talvez, mas eu não sei se eu estaria aqui também, então é melhor não mudar nada, não, eu faria tudo igual. Deu tudo certo, né? Então, já aproveitando para fazer meu jabá que você já até introduziu, né? Você indicaria a LS para quem está começando, para quem está estudando, para quem quer buscar um cargo desse? Não só indicaria, como já indiquei, né, para várias pessoas aí, já passei seu contato para várias pessoas aí que estão para te ligar. Então, não só indicaria, como tenho indicado e vou continuar indicando. Legal. Eu também indico, né? Claro, eu trabalho aqui, mas assim, eu indico para todo mundo, cara. Às vezes a pessoa não vai nem estudar comigo, vai estudar com outro orientador, não tem problema, cara. Mas estuda pela LS que você vai receber tudo prontinho, né? Eu tenho um familiar estudando comigo hoje, né? Então eu realmente acredito nesse processo. A gente está chegando ao final aqui, né? Eu só queria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando ou que está começando agora, que vai começar agora, o que você recomenda para eles? Quais são as suas dicas principais para quem está começando, mas também para quem já está estudando e ainda não passou, poxa, já teve a frustração de uma reprovação, de uma, duas reprovações, enfim, que ainda não encaixou a sua aprovação. Qual que é a tua mensagem para essas pessoas? É normal as pessoas pensarem assim, né? Eu vou resolver a minha vida e depois, quando eu resolver a minha vida, eu vou me preocupar com a eternidade. Eu fiz o contrário. Eu primeiro acertei minha vida com Deus, meu Deus é Jesus Cristo, né? E tendo isso acertado, o resto se encaixou no lugar. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse: acerte sua vida com Deus e depois as outras coisas vão se encaixar, né? A segunda coisa que eu diria era, porque a gente conversou sobre ter um propósito, né? O propósito ele existe fora de você, algo maior que você. A motivação ela vai variar, o propósito, porque está fora de você, não varia. Então, tenha um propósito, um propósito maior do que você. Sua esposa, sua família, seus filhos, né? Uma missão de vida. Encaixa essa tarefa de estudar para um concurso numa missão de vida maior do que você, né? Para quem está começando, eu diria para tomar cuidado com dois impostores que vão surgir no meio do caminho com 100% de certeza. O primeiro impostor é quando você começa a estudar aquela parte inicial da matéria, você acha fácil, você começa a acertar 90% das questões e você acha que a caminhada toda vai ser daquele jeito. Não acredite nisso, que não vai ser. A coisa vai pegar, o bicho vai pegar e vai dificultar. Não vai ser aquele mar de rosas, não. E o segundo impostor, você vai também se deparar quando você pegar uma bateria de questões e se quebrar todo. Também não vai ser assim para sempre. Não acredite que está tudo acabado, né? Isso vai acontecer. Essas duas coisas vão acontecer. Mas isso não pode mudar, não pode te abalar na sua caminhada, né? Isso é para o iniciante. Para quem já está estudando há muito tempo, eu lembro aquela história do cara que
que ele quis atravessar nado da África para o Brasil, né? Quando chegou ali no lugar, estava meio uma névoa, ele não via onde estava, ele falou, estou cansado, vou voltar, e voltou para a África. Ele estava a 500 metros de Copacabana, né? Então, vamos dizer, por exemplo, a pessoa estudou para Minas Gerais agora, né? E ela ficou ali batendo na trave. Caramba, está saindo concurso agora para auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas. Quem vinha estudando bem, estudando sério, vai passar nesse concurso. Então, é só manter assim, manter o que você tem feito, se você está fazendo bem feito, né, se você tem uma orientação, que vai chegar o seu momento, né? Isso aí é cíclico, você vai ter concursos com 30 vagas, concursos com 50, de repente aparece um de 900. Se você continuou fazendo a sua parte, vai chegar a sua hora e você vai passar. É isso, cara, é isso. Você falou pontos que são importantes para mim também, né? Primeiro, a gente tem que estar... eu falo isso, eu fiz a prova aqui de Niterói e aconteceram as coisas muito incríveis, né? Tinha várias questões que eu fiquei na dúvida entre duas questões e marquei a certa. Queria ter marcado errada, marquei a alternativa certa. Eu marquei uma questão errada no gabarito, eu pulei uma questão errada, então eu marquei a questão diferente. E nessa questão eu perdi, porque o gabarito era o mesmo. Então, a que eu marquei era o meu gabarito. Então, para mim, aí, cada um deu na sua fé, né, as pessoas podem achar que é sorte, tal. Eu chamo isso de desígnio divino, né? Deus queria que eu passasse aqui para Niterói, e eu falo isso para meus alunos quando eles não passam no concurso, né? Claro, dentro da fé de cada um. Mas eu sou cristão, né? Falo dentro da minha fé. Falo, você não passou para Minas Gerais porque Deus está trazendo você em algum lugar. Então, a tua aprovação vai vir, né? Segue fazendo o que você precisa fazer. E é isso, tem que ter um propósito, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é isso, né, cara? Quer dizer... Eu li. Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido para a tua vida e aí tudo se encaixa, né? Os momentos de dificuldade passam muito mais rápido se você está pensando para fora de si, não para si mesmo. É exatamente aí o que você falou. E os caminhos são esses, né? Para quem está começando, fazer o que tem que fazer, seguir os passos de quem passou, fazer o que você fez, cara. Então, montar uma base, fazer tudo bonitinho, não se desviar no caminho. Para quem está muito perto, é isso, é resistir, é prosseguir, porque é questão de encaixar e passar, corrigir alguns erros, encaixar e passar. O nosso eu do futuro vai agradecer. A gente está encerrando aqui, Nelson. Eu queria agradecer muito pelo tempo que você parou para conversar aqui com a gente, né, contar a sua história. Para mim é uma história excepcional, cara. Não é todo dia que a gente tem alguém que começa a estudar com mais de 45, 46 anos, passa com quase 50, né, 48, 49, o mais velho do concurso, um dos mais velhos, provavelmente é o mais velho, mas um dos mais velhos do concurso. É uma história muito inspiradora, cara. E a tua dedicação, o teu compromisso, você é um cara metódico, compromissado, dedicado àquilo que a gente propunha para você ao longo da preparação, e isso aumentava muito a minha responsabilidade. Enquanto você foi estudando comigo, eu falava assim, poxa, eu tenho que mandar tudo redondinho para esse cara, porque esse cara vai cumprir o que eu estou mandando para ele, eu tenho que mandar tudo bonitinho. Então, toda semana eu dava uma olhada no teu planejamento ali, cara, para ver se tinha uma coisinha que eu podia melhorar e tal, que estava tudo certo. Então, para mim, foi uma honra, uma alegria enorme, cara, te acompanhar aqui. Espero que a gente mantenha esse contato, essa amizade aí para a nossa vida. É realmente uma felicidade muito grande para mim. Te agradeço muito aí por essa trajetória, pela confiança no nosso trabalho e por estar aqui contando essa história com a gente. Uma história muito inspiradora, eu gosto muito dessa história. Queria que você deixasse aí a tua mensagem final. Bom, primeiro agradecer a Deus por ter me trazido até aqui. Meus pais, que passaram muitas privações para me dar uma boa educação, que também foi fundamental para chegar aqui apto a fazer essa preparação. Minha esposa Isabelle, né, que foi o propósito de eu ter estudado, passado. A minha família, meus sogros, minha irmã, meus cunhados, né. Agradecer a todos eles, agradecer a você por ter me acompanhado desde o início, por ter me ajudado, me tranquilizado nos momentos que era necessário. Agradecer a LS Concursos, como eu já agradeci por escrito, mas agradeço aqui novamente ao professor Leandro Souza e a toda a equipe da LS, que eu sei que não é pequena, por ter viabilizado a realização desse sonho que eu tive. Graças a vocês foi realizado. Muito obrigado. Obrigado, cara. A gente agradece. Parabéns, seja feliz em Minas Gerais. Obrigado. Precisando de alguma coisa, a gente vai estar aqui. Valeu, obrigado. Nelson. Valeu. Um abraço para você e um abraço para todo mundo que está assistindo, para você que está assistindo em algum momento aí. Espero que essa história
se inspire, é uma história que me inspira, né? Eu, depois de 7 anos já aprovado, continuo me inspirando hoje, então espero que você se inspire também com essa história. Um abraço a todos, muito obrigado.